Galera, aqui nas minhas mãos eu tenho um processador Ryzen. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar o melhor Ryzen barato que você pode comprar, tá, cara? Pagando o menor preço e tendo o melhor desempenho possível, sem gastar muito. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já a sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança, hein? Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom exclusivo TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, colhe sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. Nessa caixa aqui não é a caixa original que veio o Ryzen, só para exemplificar para vocês, porque esse processador ele veio como importação, então ele não vem na caixa, ele vem só o tabletinho. Eu vou mostrar o unboxing dele para vocês aí já, tá? Como é que ele vem, tudo bonitinho, bem rápido. Antes eu quero te mostrar só qual processador que é, principalmente, né? Que é o Ryzen 5 3500X, galera. Esse é o Ryzen mais barato que eu consegui indicar para vocês, que tem uma performance muito legal pelo preço que ele custa, principalmente, como vocês podem ver, aqui no nosso grupo de ofertas a gente lançou ele recentemente, saindo a R$251 em até 7 vezes sem juros, tá, cara? E olha que isso foi uma promoção do AliExpress sendo vendido dentro do Magazine Luiza, assim, dentro do Magalu, tá? Então, assim, se você participa aqui do nosso grupo de ofertas, que eu sempre recomendo que vocês participem, já são mais de 57 mil membros, como vocês podem ver aqui, você vai acabar sendo beneficiado de uma forma ou de outra, seja com Ryzen ou qualquer outro produto que você queira comprar, tá? Link aqui na descrição para você participar do grupo de ofertas. É claro que nem sempre eles saem nesse valor, às vezes tá um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas sempre que tem a melhor oferta do Ryzen 5 3500X, você encontra aqui no nosso grupo de ofertas. Mas é claro que eu deixo o link dele aqui também na descrição desse vídeo, caso você queira o link completo para você acompanhar também, tá certo? E no vídeo de hoje, então, a gente vai testar o Ryzen 5 3500X, tá um teste muito completo, tá, galerinha? Completaço mesmo. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, sério mesmo, tá dando muito trabalho, né? Então, peço muita ajuda de vocês com o like para fortalecer o trabalho aqui, tá certo? Se puder se inscrever, se inscrevam também. Vamos então ao unboxing, a montagem da bancada e os testes do 3500X. Aí galera, aqui nas nossas mãos aqui está então o nosso Ryzen 5 3500X, tá? A gente vai montar a bancada de testes aqui para vocês, tá? Vou estar utilizando, ó, uma bancada simples, porque a ideia desse processador é ser um custo-benefício, então já vou colocar ele numa placa-mãe baratinha também, tá? Que é um bom custo-benefício, a gente já trouxe review completinho dela, que é a B450 aqui da Maquinist, essa versãozinha branca que é até bem bonitinha. Então já vou colocar aqui, ó, e se você quiser, tá, galera, em todos os vídeos aqui do canal, eu deixo um vídeo que ensina como você montar um PC passo a passo, tá? Passo a passo, detalhadamente para vocês, é quase que um curso gratuito aí, tá bom? Bom, eu vou estar utilizando o próprio cooler que eu tenho aqui da AMD, tá? Que eu acho que eu julgo que seja o suficiente, mas eu deixo o link aí para vocês de outros coolers que sejam tão bons e compatíveis aí. Acredito que esse processador não necessita de um super cooler para ele não, tá bom? Vou usar uma pasta térmica aqui normalzinha também, só uma gotinha no centro aqui já é o suficiente para a gente poder fazer a nossa amarração aqui do nosso cooler, beleza, galera? Lembrando, mais uma vez aqui, eu sempre gosto de frisar para vocês que vão instalar cooler, sempre fechem em formato de X, beleza? Primeiro num canto, depois no outro, depois no outro, pra você não forçar demais a placa-mãe e acabar não quebrando aí, tá bom? Para esse combo, galerinha, eu vou estar utilizando também 16 GB de memória RAM, essa aqui da Asgard, que a gente acha também facilmente no AliExpress, com um ótimo custo-benefício, sempre parecem boas promoções. Mais uma vez fica o convite para vocês participarem do grupo de ofertas, que quando tem cupom, oferta top demais, a gente manda lá para vocês, tá certo? Então, ó, vou colocar aqui 16 GB aqui da Asgard. Enquanto eu falava rapidinho, as memórias já foram instaladas. Beleza? Então essa é a base da nossa bancada, a nossa base para testar o nosso Ryzen 5 3500X. E vou estar utilizando essa placa de vídeo aqui, tá? Essa placa de vídeo é uma RTX
3070, meus amigos. Não é uma recomendação, vamos lá, né? Porque sempre vai ter alguém falando assim, nossa, mas ele vai indicar um processador barato para colocar uma placa de vídeo muito cara. Não, cara, não é recomendação. É que a 3070 é a placa de vídeo mais forte que eu tenho aqui disponível, justamente pra gente testar o máximo o processador, tirar o máximo dele, né, cara? Pra isso, a gente precisa de uma placa de vídeo que seja mais potente do que o processador para ele entregar o gás máximo que ele pode entregar, beleza? Então, esse é o motivo de colocar uma 3070 aí, não é uma recomendação. Em breve, se inscrevam no canal para vocês não perderem os vídeos da combinação que eu acho que é ideal para ele. A gente vai fazer esse teste também para vocês. Vamos montar um Super PC Game com esse kit aqui. Essa que é a intenção, né? A gente pega um processador e destrincha ele ao máximo. Depois a gente vai, coloca o que é o custo-benefício, que casa bem com ele, e monta um Super PC Game aí para vocês, tá certo? Então, sem mais delongas ali, a gente vai então ligar a bancada e a gente começa os testes e ver de qual é que é aí desse 3500X. Será que ele realmente vale a pena? Já deixa aí nos comentários. Galera, é o seguinte, tá? Eu comecei a testar o 3500X e ali no primeiro jogo a temperatura tava ficando muito alta, assim, era um jogo leve basicamente, era o CS2. Eu percebi o seguinte, cara, o coolerzinho aqui da AMD, o padrão aqui da AMD que eu tenho, esse aqui veio junto com o 5600 GT, tá? É o basicão que vem aí da AMD. Ele não dá conta de resfriar o 3500X não, tá? Aí não é culpa do 3500X, é o coolerzinho aqui que é bem ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar e vou colocar esse cooler aqui, ó, que é o Ice 400 SE. Tem review dele aqui no canal e ele tanca bem processadores bem quentes. Então ele vai dar conta do recado. Ele vem aí com 4 heat pipes, não é grande. E tem um RGBzinho até bonitinho, acho que combina bastante também. De toda forma, se você for comprar o 3500, você vai precisar de um cooler, tá? Naturalmente, você vai ter que comprar uma parte. Já fica a indicação desse aqui, que ele é muito bom, tá? Ele não é bom não, ele é muito bom e é barato também, beleza? Já vou até colocar aqui de uma vez, ó, pra gente iniciar, voltar a fazer os testes, tá? Vou até reaproveitar a pasta térmica, vou colocar só mais um pouquinho, pra garantir que vai ter mais pasta térmica aqui nos dois lados. E a gente volta a fazer os testes aqui, rapaziada. Bom, galera, aqui estamos então com a nossa bancada montada com o Ryzen 5 3500X, tá? Um processador de 6 núcleos e 6 threads, tá, rapaziada? Que pode trabalhar aí pra gente aí num clock bem legal, tá? Aqui no nosso teste aqui a B450 são 16 GB de memória RAM e 3200 MHz e a placa de vídeo, como eu falei, é a 3070, apenas pra gente tirar o máximo de proveito aqui. Eu resolvi fazer um pequeno benchmark aqui de pontuação do próprio CPU-Z pra gente poder comparar a pontuação que faz o nosso 3500X, tá? E aqui, ó, no multithread ele chega a pegar praticamente 3.000 pontos e no single thread, cara, eu me surpreendi, ele pega 500 pontos, cara, isso é bem interessante. Comparando ele então com um i9, né, 9900KF, ele pega uma pontuação de 543 pontos, né, cara, é muito parecido em single thread, o que é muito legal para um processador já até um pouquinho, até tempinho que ele já foi lançado, né, mas enfim, chega de falar de números, vamos para o que importa de verdade, vamos aos testes em jogos. E dessa vez eu vou fazer uma metodologia de testes novas aqui no canal, tá, galerinha? Para 2025 aí ficar bem legal. Primeiro a gente vai testar os jogos aqui na qualidade baixa, tá? O mais baixo possível, que assim a gente consegue ver o que realmente o processador puxa sozinho, né? Sem limitações aí da placa de vídeo. E como vocês podem ver, a gente vai pegar numa média aqui, ó, no CS2, de aproximadamente 190, vocês podem ver que em alguns momentos a gente pega picos de 200 quadros por segundo, né, cara? Bem interessante, né? Quanto ao uso aqui do 3500X, ó, a gente vai ali numa média ali mais ou menos dos seus 62, 65% de uso, né? Bem interessante, 70% de uso, né? Bem legal mesmo, tá? Já a 3070, né? Como eu falei com vocês, galerinha, é só pra gente não ter limitações aqui em termos de placa de vídeo. Eu preciso que o processador seja mais fraco do que a placa de vídeo, justamente pra gente ver o potencial máximo que ele pode entregar, tá? Então, tá bem disclaimado aí pra vocês verem, tá? Uma coisa que eu posso, né, falar com vocês é que o 3500X não é um processador muito gelado, tá? Ele até com um processador que é um pouquinho esquentadinho, como vocês podem ver. A gente teve que trocar o CPU Cooler, né? O CPU Cooler da própria AMD não deu conta do recado de resfriar bem ele, tá? Porém, de toda forma, você vai precisar de um cooler se você comprar o 3500X. Então já deixei indicado aí o cooler que a gente tá utilizando. Ele vai ser perfeito, ele é barato e ele dá conta de resfriar bem aí o 3500X, beleza? Agora, ó, eu fiz a configuração aqui, o teste do CS2 no alto, galera, né? Pra
pra agradar todo mundo aí, tá? Vamos agradar o pessoal que quer o teste no alto e no baixo, assim vocês podem tirar suas próprias conclusões ao ver o teste aí de vocês, tá? Mas eu digo que aqui no CS2, tá? Não foi um problema, né? Como a 3070 é bem forte, bem poderosa, então a gente consegue ver que a média, tanto no alto quanto no baixo, foi muito parecido, tá? É claro que no alto aqui a média desceu um pouquinho, mas tá ali, ó, na faixa dos seus 170 quadros por segundo. O que não tá alto é a jogabilidade aqui do Tequinan, que infelizmente não é dos melhores, não é das melhores jogadas, mas o importante é testar e mostrar o jogo funcionando pra vocês, a quantidade de FPS que a gente consegue pegar aqui no CS2, beleza? Vamos então ao teste do próximo jogo, tá? O próximo jogo, galerinha, eu vou testar aqui, ó, o Forza Horizon 5, tá? Que é um jogo aí pra quem curte essa pegada de simulação, de carros e tudo mais. O primeiro teste que a gente vai passar aqui vai ser no extremo, tá? O mais alto possível. E como vocês podem ver na tela aqui, a gente tem uma média muito legal, tá? Ou seja, aqui a capacidade, né, nesse teste aqui no alto, é a capacidade que temos da entrega do processador Ryzen 5 3500X de levar uma placa de vídeo potente, como é o caso aqui da RTX 3070. Hoje a 3070, para você que não sabe, ela não tá mais em linha, né, galerinha? O que a gente tem disponível hoje no mercado que é equiparado a ela é a RTX 4060 Ti, que inclusive ainda é 5% mais fraca do que a própria 3070. Por isso que eu ainda mantenho a 3070 aqui, pra gente continuar fazendo os testes de jogos aqui pra vocês, principalmente em processadores, como é o caso aqui agora do vídeo de hoje, tá? Então vocês podem ver que o 3500X consegue levar a 3070 ali, ó, no extremo, né, a qualidade máxima aqui do Forza Horizon 5, até os seus 93, 92% de uso, né? Diria que ele não consegue levar, extrair o máximo a 3070, mas extrai muito bem, né? E assim, a boa, cara, uma média de 99 FPS para um jogo rodando no Ultra, eu não tenho do que reclamar. Pelo preço que custa o 3500X, eu acho que sim, cara, ela pode ser uma belíssima opção, uma baita opção que você tem aí de montagem de PC Gamer barato, tá? Levando em consideração o preço e o desempenho que o nosso 3500X consegue alcançar aqui pra gente, tá? E pra não ter dúvidas, né, o teste aqui no baixo agora, tá? A gente vai ficar com uma média bem interessante, tá? O jogo tá ali rodando agora no seu 170, né? Quase 200 quadros por segundo. É obviamente que no baixo a gente vai ter mais frames por segundo, já que a placa de vídeo não precisa trabalhar tanto mais, né? E aqui o nosso 3500X a gente consegue também ver o que ele consegue levar sozinho, sem a ajuda da placa de vídeo. E ele consegue empurrar muito quadro por segundo, cara, né? Uma média de 189, não é pra qualquer um. Vocês podem ver que o uso do processador subiu, né? Foi pra 90% agora, né? Isso porque a gente tá rodando realmente no baixo. Acaba fazendo com que o processador seja bem mais utilizado do que a placa de vídeo, tá? Então fica até uma dica aí, né, pra você que ainda não pescou, se você tá com um certo tipo de gargalo, você pode fazer esse tipo de balanceamento, tá vendo? Então você tá tendo um gargalo aí de placa de vídeo, desce o gráfico, que aí o processador vai trabalhar mais, vai te entregar mais FPS, né? E vice-versa. Já o nosso próximo teste aqui vai ser no God of War, tá, galerinha? Mais uma vez, esse primeiro teste aqui a gente vai rodar ele no Ultra, beleza? E eu vou desligar todas as escalas de resolução, a gente não vai usar o DLSS nem nada, realmente Full HD padrão no Ultra aí, né, no máximo aqui do game. O game fica muito lindo assim, né, diga-se de passagem, mas aqui a gente consegue ver a capacidade do 3500X de entregar, de acompanhar, de levar a placa de vídeo. Será que ele consegue levar a placa de vídeo ao máximo? Em alguns momentos sim, vocês podem ver que a nossa 3070 em alguns momentos chega a pegar o pico de 99% de uso, que ou seja, tá entregando o máximo que ela pode entregar, né? Isso é bem interessante. E a média também ficou muito legal, lembra que a gente não tá usando o DLSS, nada do tipo, né? Então fica um PC bolado, né? Não tô dizendo, mais uma vez, não é uma recomendação colocar uma 3070 no 3500X, mas se porventura você tem um 3500X e quiser colocar uma placa de vídeo bem poderosa, que no caso aqui equiparado a ela é uma 4060 Ti, tá? Vai bem. Talvez uma 4060 seja o casamento ideal, né? A gente pode fazer esse teste aí no futuro depois, trazer uma placa de vídeo dessa assim, que seja o ideal pra gente colocar com o Ryzen 5 3500X. Mas cara, eu realmente nunca tinha testado o 3500X, e eu tô assim até que de veras impressionado, eu gostei bastante do desempenho dele de verdade. E pra complementar a gente colocou aqui agora no baixo, né, pra gente poder ver a qualidade dele aí, o poder de processamento do 3500X, o que ele pode entregar sem ter aí uma placa de vídeo aí pra pesar, tá? E nesse caso eu até coloquei em ultra desempenho o DLSS, que é realmente pra placa de vídeo ficar dormindo, tá? E eu acho que o resultado que a gente tem, mais uma vez, é bem legal, mas vocês podem ver, ó, tá vendo a diferença de uso, né? O processador foi para 98% de uso, ou seja, essa média de 100 FPS que vocês estão vendo na tela, cara,
quem tá levando é só o processador, tá? A placa de vídeo, ela tá fazendo um papel mínimo ali de trabalho, né? Tá ali em 36, 40% de uso, que ela precisa dar ao vídeo mesmo, né? Mas quem tá realmente ali, majoritariamente ali, jogando FPS, esfregando FPS na nossa cara, é o Ryzen 3 500X. E com isso, né, com 98% de uso, a gente consegue até ver mesmo a temperatura máxima que ele chega com o nosso cooler, que é de 77 graus, o que tá tranquilo, tá, cara? Uma temperatura de 77 graus é tranquila. O 3500X, ele trabalha com a temperatura máxima ali, né, aceitável dentro da segurança, de 95 graus. Geralmente, se passar disso, ele acaba desligando sozinho aí pra poder evitar danos no processador. Então tá uma temperatura tranquila, ok? Ainda mais porque o jogo, né, está ali, estamos utilizando 98% de uso. Já o próximo jogo que a gente vai testar é o Dragon Ball Spark Zero. Agora a gente vai testar aqui, ó, no mais alto possível. Lembrando que Dragon Ball Spark Zero, galera, ele tem uma trava automática do jogo, tá, de 60 FPS. Então a gente não vai conseguir pegar mais frames por segundo que isso, porque o jogo é feito para rodar em 60 quadros por segundo mesmo. Então ele é como se fosse um V-Sync. Mesmo com o V-Sync desativado, ele vai travar ali no 60 FPS, é normal, tá? Só que aqui a gente tá na qualidade máxima do game, tá? E assim, na qualidade máxima do game, vocês podem ver que o jogo é lindo demais, né? Maravilhoso, gosto demais. Ele acaba dando ali, até dá uns leves stutterzinhos, tá? Nada que atrapalha a jogatina, vocês podem reparar no gráfico ali do frame time. E realmente em alguns momentos dá um picozinho, né? Um picozinho, ou seja, não tá lisinho, né? Então por isso que é sempre importante colocar o V-Sync aí ativadão aí. Isso, ó, tá vendo, ó? Agora deu, né, nesse Kamehameha, deu um leve stutteringzinho. Nada que atrapalhe a jogatina em si, tá? Não é isso que vai fazer trabalhar a sua jogatina. Mas é porque tá no alto, né? Então isso mostra pra gente que o jogo realmente é pesado. Por mais que não esteja utilizando ali o 100% de uso nem do 3500X, nem mesmo da 3070. E agora, tá? Eu coloquei o jogo no mínimo possível aqui, né? No mais baixo possível pra gente ver o comportamento, como é que fica. Achei interessante que o jogo, mesmo no mínimo possível, não fica tão ruim, não fica tão feio, né? Fica bem legal. E, bom, em taxa de quadros continua basicamente a mesma coisa que eu falei. O jogo ele é travadão aí em 60 quadros por segundo, mesmo eu desativando o V-Sync, ele continua em 60, é travado, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu reparei que o jogo fica mais liso, né, cara? Sem dar aqueles pequenos stutterzinhos que a gente tinha ali, tá? Então não tem muito mais o que mostrar aqui do Dragon Ball Spark Zero. Ele roda bem tanto no alto quanto no baixo. Vai ser o suficiente aí o 3500X, principalmente se tiver uma placa de vídeo bacana como essa. Agora o próximo jogo vai ser o Cyberpunk 2077, tá? Coloquei aqui a qualidade do jogo aqui no alto, né? Com Ray Tracing ativado, tá? Mas só que no baixo, Ray Tracing baixo, o jogo está lindão praticamente, muito top. Aqui a gente consegue ver o nível de uso de porcentagem, tanto do processador quanto da placa de vídeo lá em cima, tá? Então realmente que a gente consegue explorar o máximo da configuração que tá mostrada aqui na bancada, tá, pessoal? Ó, 84% de uso no 3500X. Lembrando que são 6 núcleos e 6 threads, tá? Não tem o dobro de threads, tá? O mesmo número de núcleos é o mesmo número de threads. E a nossa 3070 também ali, ó, tá praticamente utilizando todo o potencial que ela tem, tá? Na base ali dos 90, 95... 94% de uso, entregando aí o Ray Tracing pra gente no baixo, tá? Acho que eu não coloquei o Ray Tracing no alto porque eu acho que justamente começaria a pesar demais, porque o próprio 3500X, ó, você já vê que já tá ali quase no 100% de uso, cara. Realmente o 2077 é um jogo pesadaço, é bom pra gente ter o parâmetro de testes aqui pra vocês, né? E a gente então agora vai testar no baixo, né, no mais baixo possível, tá? Pra gente poder ver quanto que a gente consegue pegar aí de FPS. Eu acho que a média não vai mudar tanto. Bom, pelo menos pra mim ficou basicamente a mesma coisa, entregando... Oh, não sei que o Cyberpunk ele é meio bugado, né? Eu setei no baixo, mas mesmo assim a gente não subiu demais a média de FPS, mas ficou aí um nível de uso bem interessante. O jogo roda muito bem. Eu acho que tanto no alto quanto no baixo, o nosso querido 3500X, ele tem capacidade de rodar muito bem. A ideia do vídeo, né, é mostrar o potencial do 3500X, e ele se mostrou muito capaz aqui de empurrar muito bem uma 3070, tá? É claro que existem processadores já melhores, né, do que o 3500X, mas pelo preço que custa, cara, ele consegue empurrar bem uma 3070, mais de 100 quadros por segundo aqui no Cyberpunk. E é claro que eu não vou deixar de testar o Call of Duty Warzone, né, meus amigos? Agora aqui, ó, nesse primeiro teste aqui, a gente vai colocar o mais alto possível, tá? O teste no extremo. E eu já vou confessar pra vocês que tava difícil de testar o Warzone dessa vez, porque, cara, eu sou um noob no Warzone. Eu só sei testar ele, eu não sei jogar. Eu sempre morro rápido, morro fácil. Mas, no fim das contas, eu tô aí usando o jogo aí pra testar, pra mostrar pra vocês o jogo em funcionamento, porque eu sei que muita gente quer montar a configuração pra rodar esse tipo de jogo, tá? E lembrando, galerinha, a metodologia aqui de teste é essa, cara, é pegar um jogo de cada estilo, né,
para vocês terem uma referência, né? Então, se ele roda bem o Warzone, ele vai rodar bem um PUBG, por exemplo, né? Que tá ali na mesma classe, né? Se ele roda bem um CS2, ele vai rodar bem o Valorant. Se ele roda bem o Valorant, ele vai rodar bem o Fortnite, né? Eu não preciso testar todos os jogos possíveis para vocês verem que o processador é bom. Eu tento mostrar aqui, basicamente, é a categoria de jogo, né, meus amigos? No caso aqui do Warzone, é um jogo competitivo muito pesado. Então, qualquer outro jogo competitivo muito pesado, vocês vão ter um resultado bem próximo, tá? E no extremo tá aí, cara, ó, a gente pegando uma média ali dos seus 70 quadros por segundo, né? Você pode ver que realmente é bem exigido o nosso querido Ryzen 5 3500X, enquanto que mesmo no extremo, a 3070 tá ali, cara, na metade de uso. Então é um jogo que realmente exige um processador, né? O legal é que o 3500X tem um clock maneiro ali, né? Que pega 4 GHz ali, basicamente. E agora eu vou colocar o jogo aqui no mínimo possível, só pra gente ter o referencial, mais uma vez falando pra vocês, né, que a gente consegue o jogo agora no mínimo, pra ver se entrega um pouquinho mais de FPS, mas como eu esperava, não vai subir tanto mais o FPS, porque quem tá trabalhando, quem tá gerando mais quadros por segundo, não é nem a placa de vídeo, né, como vocês podem ver, ela tá ali usando os seus 44% disso. Como eu falei com o cara, é muito difícil eu testar, já morri, mas o FPS se mantém o mesmo, né? Enquanto continua, mesmo não na gameplay, continua o mesmo gráfico, então o FPS continua basicamente a mesma coisa, tá? Mas é isso, cara, não mudou tanto, porque aqui o caso é o do processador mesmo levar, e eu acho que ter só 6 threads acaba sendo digamos que não um problema, né? Mas um limitante aqui pra gente pegar mais FPS, pegar acima de 100 FPS com 3500X. Porém, cara, você tá ali rodando a 78 quadros por segundo. Você vai reclamar? Dá pra ser competitivo sim, né, velho? Né? Tem gente aí com configuração pior que consegue jogar bem, né? Enfim, dá pra brincar, cara, né? Não vai ser o pior absurdo do mundo, não. Claro que depois no futuro fazer um upgrade ali, se a sua intenção é mesmo jogar Warzone, talvez um processador um pouquinho mais caro, mas que te entrega o desempenho melhor aí, pode ser bom pra você, tá? No geral, eu acho que eu gostei muito, tá? Gostei demais do desempenho do Ryzen 5 3500X. Eu até que esperava um pouquinho menos de desempenho e eu gostei bastante. E aí, pessoal, o que você achou do desempenho de um Ryzen 5 3500X? Eu quero que você comente aqui pra mim. É o desempenho que você esperava? Pelo preço que custa, eu acho que R$250, entregar o desempenho que ele entregou, para você ter muito possibilidade de upgrade no futuro, né, nessa plataforma, eu acho que tá de bom tamanho. Mas e você? Eu quero saber também a sua opinião, que é muito importante, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!